Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Empreendedorismo na FGV EASP. Hoje eu estou aqui com o Luiz, que é aluno da graduação no 4º período, está empreendendo desde o 1º período, é fundador da Dionísio, startup que foi também acelerada pela FGV Ventures, e ele também é membro da Liga de Empreendedorismo, então passou aí por várias partes do nosso ecossistema. Luiz, obrigada pela presença, começa aí se apresentando. Obrigado, professora. Bom, eu tenho 20 anos, acho que eu não conheço nenhuma geração da minha família inteira que não é empreendedora. Desde pequenininho venho acompanhando meu pai, que é empreendedor, tem uma empresa de eventos há mais de 35 anos, e tive essa inspiração em casa e eu sabia que o lugar correto para eu vir era a FGV, seja por ser uma faculdade muito famosa pelos nomes de empreendedores que saíram, grandes CEOs, etc. Fui aprovado em 4º lugar no processo seletivo de vestibular, entrei com uma bolsa aqui e vim para a Liga de Empreendedorismo. Foi o meu primeiro contato com pessoas que tinham uma mentalidade semelhante à minha, garotada, 20 anos ali, querendo empreender, fazer acontecer. E tive a honra de começar a minha empresa, o Go Out, dentro da Liga e assim tô tocando aí já faz 2 anos. Acho que muito aprendizado, muitas dificuldades, mas acho que não teve escola melhor do que estar estudando e empreendendo ao mesmo tempo, que você vai aplicando as coisas que você aprende aqui na sua empresa. Já estava na sua veia, né? Era inevitável. Bom, então conta pra gente o que é a Go Out e como é que foi essa mudança aí pra Dionísio. Conta essa história. Legal, perfeito. Eu sempre tive a vontade de conhecer lugares diferentes. Acho que assim, quando você vai empreender, você tem que puxar pelo menos alguma coisa que você ame, e uma paixão de coração que eu tenho, e eu sou apaixonado mesmo, é conhecer estabelecimentos. Então, conhecer restaurantes, conhecer bares, conhecer até teatros, etc. Acho que assim, o espaço urbano e você desbravar ele é a coisa mais prazerosa para mim na minha vida. E eu queria dar esse acesso para as pessoas, então a ideia nasceu me inspirando em algumas startups dos Estados Unidos que faziam inteligência artificial no Messenger, que indicava lugares para o universitário visitar, e eu pensei, poxa, por que eu não faço o mesmo aqui no Brasil? Pego o WhatsApp e faço como se fosse um super concierge dentro do WhatsApp para indicar lugares para as pessoas visitarem. A empresa foi passando por vários altos e baixos, pivotamos, mudamos de nome, etc. E hoje a gente está como Dionísio. Muito bem, e deu super certo, né? Desde o início, tem vários alunos que usam, mas aí você viu em determinado momento que ia ser necessário fazer essa mudança, não só de nome, mas até mesmo do formato do negócio. Isso. E o que aconteceu? Legal. A gente começou fazendo uma IA que indicava lugares para as pessoas visitarem. Atingimos o público jovem, principalmente que eu estou aqui na faculdade, então era muito fácil convencer a galera da universidade a usar. Chegamos a ter 50 mil usuários. Nessa a gente indicava baladas, bares, para o universitário visitar. Só que nesse meio tempo eu comecei a notar que esse mercado ele não era o que eu realmente estava apaixonado, e muito menos o mercado que eu ia conseguir vingar bem. Então eu fui entendendo com o meu sócio, eu tenho um sócio que faz engenharia aeroespacial no ITA, ele é programador, uma pessoa super inteligente, e a gente entendeu que a gente tinha desenvolvido um produto muito legal, que era uma inteligência artificial que indicava lugares para você visitar. Essa IA, ela tirava dúvidas sobre o estabelecimento que ela indicava, e eu comecei a notar que os estabelecimentos que eu indicava e eu tirava dúvidas, eu estava suprindo uma dor desse estabelecimento, que era a dúvidas gerais da casa, que horas eles estão abertos, se eles estão funcionando de final de semana, se eles têm benefício para aniversariante, etc. Então, conversando com os meus clientes, eu fui entendendo que, na verdade, a verdadeira dor não era eu ficar prometendo gerar demanda infinita para eles, e sim fazer um software que fizesse todo o atendimento deles com inteligência artificial. Aí que a gente pivotou de nome, mudou para Dionísio. Dionísio, para quem não sabe, é o deus grego do evento, o deus grego do vinho. Então a gente mudou para trazer essa coisa meio mística, né? Porque a inteligência artificial é algo que as pessoas ainda não conhecem, elas têm um pouco de medo. Então a gente trouxe um nome grego para poder trazer até uma brincadeira, algo tão novo com um nome antigo. E daí pivotamos, começamos a fazer agora softwares que a gente faz o WhatsApp do estabelecimento virar uma IA, que responde qualquer coisa, já faz reserva, já fala sobre o cardápio, e esses softwares também são nossos. Então o software de reserva do estabelecimento é meu, o software de cardápio dele, se for uma balada é o software de criação de listas de aniversário, e aí que a gente está nessa jornada, conseguimos captar uma rodada de investimentos. Eu acho um prazer assim que o nosso time majoritariamente é formado por universitários, e eu me dou muito bem para trabalhar com universitários, porque são pessoas que têm a mesma mentalidade que eu. E estamos nessa jornada aqui. Ótimo, vou querer falar de várias coisas que você trouxe, mas queria te perguntar assim, como foi para você fazer essa mudança, né? Porque vocês estavam atendendo bem o B2C, e aí de repente você viu que, olha, quem está precisando mesmo de soluções é o pessoal dos próprios estabelecimentos, e aí de repente você virou uma empresa B2B. Acho que foi uma mudança super importante, definitiva até para o sucesso do negócio. Sim. E que vocês foram bastante adaptáveis, assim, né? Como é que foi isso emocionalmente falando? Foi fácil, foi difícil? O que você tem pra contar pra gente? Legal. Eu passei assim, eu fui notando que trabalhar com o B2C era muito difícil.
Então eu me sentia realmente desconfortável em estar trabalhando ali, ver a plataforma bugar várias vezes, ou às vezes clientes que eles eram impacientes, e isso foi cada vez mais me solvando, me moldando para entender que, poxa, talvez um lado B2B ele seja algo que para mim seja mais confortável. Eu sou muito da política de que se eu tô empreendendo, eu pelo menos tenho que fazer algo que eu ame e eu me sinta confortável. Óbvio que empreender é estar constantemente desconfortável, mas confortável eu quero dizer você feliz com o que você está fazendo. E eu já estava com esse pensamento maduro na minha cabeça há muito tempo, o meu sócio também. Foi aí que a gente falou, olha, vamos tentar fazer um MVP aqui, rodar esse MVP para alguns estabelecimentos. A gente rodou para 10 estabelecimentos, todos eles adoraram, acharam super inovador, e eu vi que o meu tratamento com o cliente, como o cliente me tratava, era muito melhor. Então, assim, era uma coisa mais profissional, era algo mais formal, então eu me sentia mais confortável em trabalhar. Eu e meu sócio, a gente teve essa rodada de captação de investimentos, juntamos uma equipe maravilhosa, metade do nosso time são alunos ou ex-alunos do ITA, então a gente conseguiu juntar um time sensacional e em um mês e meio a gente já tem mais de 50 para 70 estabelecimentos usando a inteligência artificial e o nosso intuito é bater pelo menos a 500 estabelecimentos até o final do ano. Bastante coisa, né, Amerton? E eu acho que você teve essa trajetória muito interessante, né? Desde encontrar o seu sócio até conseguir captar essa rodada, que foi muito com family, friends, ali, pessoas do seu ciclo de conhecidos. E como é que você vê assim, essa sua capacidade de networking? Conta como é que foi para você encontrar esse sócio e conseguir convencer os primeiros investidores. Legal. Eu falo brincando assim, eu sou da Liga de Empreendedorismo aqui da GV, né? Então, não são pessoas que necessariamente têm o hard skill, mas têm o soft skill muito forte. Então, são pessoas que são muito comunicativas, mas não sabem programar. E a própria faculdade de administração me mostrou que o CEO, o administrador, ele não necessariamente precisa ser o cara que está lá programando, mas ele tem que ser muito bom em vender o sonho, ele tem que ser muito bom em negociar, ele tem que ser muito bom em captação de recursos para a empresa em geral. E desde sempre, assim, desde quando eu entrei na Liga, quando eu fui acelerado pela Ventures, quando eu tive as aulas aqui na GV, eu fui maturando isso na minha cabeça. Em questão de encontrar o sócio, acho que o meu sócio foi meio coincidência, eu encontrei ele, eu ia fazer um pré de uma festa da GV, e nesse pré eu conheci ele, era um menino do ITA, falei, meu, vou ficar perto. No final a gente ficou super amigo, ele entrou de cabeça comigo no projeto e tá desde o dia 1 basicamente tocando comigo, meu co-founder. A gente tem um relacionamento muito saudável, então acho que isso é uma parte muito importante para quem tá querendo ter uma empresa de tecnologia e às vezes não é o cara tech, então é você ter um relacionamento saudável com a pessoa tech. E o que é o relacionamento saudável? É vocês entenderem que sociedade é tipo namoro, então vocês vão brigar de vez em quando, mas assim, no final da briga vocês sabem que vocês se amam ali e tá tudo certo. Então acho que assim, essa jornada me fez aprender muito que por mais que eu não seja a pessoa programadora, eu tenho que ser a pessoa que tem que intermediar ao máximo, seja cuidar muito bem das vendas, cuidar muito bem do time, ser o cara que vai inspirar. E não tem coisa mais prazerosa hoje pra mim do que o meu sócio virar pra mim e falar, cara, a gente vai contratar um menino novo do ITA e eu quero que você vá na Cal pra vender o sonho. Então eu só entro na Cal pra poder falar umas besteiras e vender o sonho pro cara, e no final o cara tá trabalhando com a gente, ganhando metade do que ele podia estar ganhando, mas porque ele tá nessa com a gente, ele tá nessa jornada e acreditando que a empresa vai vingar, e eu tenho certeza que ela vai vingar. Muito bem, e para captar investimento foi mais ou menos por aí também, né? Acho que o seu brilho nos olhos conseguia mostrar para os potenciais investidores que fazia sentido estar ali, né? Como é que foi isso? Se você puder contar quanto vocês captaram, como é que foi? Legal, perfeito. A gente chegou a fazer uma captação anjo aí de em torno de 100 a 110 mil dólares. A gente captou em dólar, acho que é uma coisa que eu aprendi muito bem, é que, poxa, quando você vai fazer uma captação de investimentos, a melhor coisa que você fazer é em dólar, em modelo SAFE, que é da Y Combinator, é você tentar abrir já uma LLC nos Estados Unidos, que são modelos mais seguros para startup, então, inclusive, até o relacionamento do investidor com a tua própria empresa. Nessa captação foi bem legal, porque assim, os primeiros investidores que a gente conseguiu buscar, eles foram bem family and friends, então a gente teve os primeiros 4 investidores, eles foram muito family and friends. Se não fosse o aporte desses investidores, a gente não teria conseguido fazer esse MVP da inteligência artificial, que consequentemente me liberou ter mais 4 investidores que não eram family and friends. Então pessoas que de repente nessa jornada eu fui conhecendo, aproximando meu produto, mostrando meu produto, eles gostaram da gente e botaram fé que vai dar certo, investiram inclusive. Acho que eu falo brincando com meu sócio que a gente tá no primeiro minuto dos 90 minutos de corrida pro sucesso. Então a gente tá bem no início do sucesso, mas assim, eu tô muito confiante que as coisas vão ir bem daqui em diante, óbvio que nem sempre, mas é legal que
quando você tá captando dinheiro, a primeira grana que você capta, você tem que sempre pensar, poxa, agora tem dinheiro dos outros na jogada, então eu tenho que fazer algo com seriedade. Aumenta a responsabilidade, muita né? responsabilidade, você tem um cronômetro ali que você tem que entregar pra pessoa, e a partir desse momento você tem que ter certeza no seu produto. Então a gente terminou de fazer a captação dos 4 primeiros investidores quando a gente ainda era B2C. E isso me trouxe uma incerteza, me trouxe um medo. Tipo, olha, eu não confio tanto no meu produto B2C. Eu fiz uma captação e eu preciso entregar para eles. E foi isso que me deu um empurrão a mais para eu falar, olha, acho que o negócio é o B2B, eu vou tentar tocar nessa dor, eu vou apostar tudo nela e agora essa aposta tá vingando. Muito bem. Para quem tá ouvindo a gente aí, né, traduzindo os termos. Então, quando ele era B2C, significa que ele ganhava dinheiro com o cliente final ali da indicação da balada. Passou a ser B2B, ele começou a vender o software para os estabelecimentos, então restaurantes, Isso. bares, etc. E o MVP é o produto mínimo viável, então ele fez uma primeira versão para as pessoas entenderem como que se usava para depois aprimorar isso, né? Isso, exatamente. Acho legal a gente trazer também os conceitos. Bom, e aí você comentou um pouco sobre a sua escolha, né, de estudar na FGV, e você passou por boa parte do ecossistema. Como é que você enxerga assim, a importância desse ecossistema para realmente apoiar quem está pensando em começar um negócio? Perfeito. Acho que assim, sempre quando eu vou falar com algum investidor, a gente tem, graças a Deus, a gente tem de 8 investidores, 3 investidores nossos são ex-ITA, então são pessoas do ITA, e eu tenho muito respeito à instituição ITA porque é uma faculdade excelente e que são pessoas, é como se fosse uma bolha que a gente não conhece, que é muito bem desenvolvida. E todos eles, quando eu conto que na FGV eu tive a oportunidade de participar da Liga de Empreendedorismo, que basicamente as pessoas me deram a mão e falaram, você quer empreender? Então vamos ajudar. Depois eu fui acelerado pela FGV Ventures, é inacreditável como eles olham pra mim e falam, caramba, a faculdade de vocês realmente apoia empreendedores, a nossa não tava apoiando nada. Então é muito engraçado como você vê essa dissonância entre o ambiente universitário, acho que se não fosse primeiro, a Liga de Empreendedorismo, eu não teria nem começado. Então, assim, foi uma virada de chave que eu dei no primeiro semestre quando eu entrei aqui, inspirado por amigos meus que também empreendem, que são mais velhos que eu. E aqui dentro eu tive a oportunidade de conhecer pessoas sensacionais, mais a fundo o ecossistema da FGV. Em sequência, quando a empresa fica um pouco mais madura, a gente vai para o ciclo, né? É ir para a FGV Ventures. Então, da Ventures, eu fui incubado, aí você já tem contato com outras empresas que são de todos os lugares do Brasil, é bem diferente que você tá na Liga. E acho que, assim, em sequência, a captação de investimentos, né? Não necessariamente com o FGV Anjos, que a gente fala brincando na Liga que é meio que a escadinha é Liga, Ventures, Anjos. Então, não necessariamente captei com Anjos da GV, mas assim, é muito emocionante, é feliz eu ver que eu tô conseguindo passar por todas essas etapas. Eu ainda tenho 20 anos, então acho que isso é uma coisa que me dá muita energia pra fazer acontecer e continuar tocando até onde for o negócio. Luiz, e conta pra gente o que você mais tá gostando aí da jornada de empreender, o que tá sendo mais divertido nesse processo? Acho que hoje, no meu momento, tem duas coisas. Uma é o aprendizado, acho que não tem faculdade, não tem escola que ensine mais que você de fato empreender. Então, assim, poxa, eu não sabia o que era calção até eu alugar um escritório pela primeira vez. Aí eu, caramba, eu tô aprendendo o que é um calção e em que situação na minha vida eu ia olhar isso direito, né? Então, assim, são pequenos detalhes que você vai aprender no seu dia a dia. Formatação de contratos, CLT, etc., que você aprende muito na mão na massa ali. Então, acho que essa é a primeira coisa. Você aprender as coisas da vida, vivendo a vida de fato. Isso supera qualquer teoria, na minha opinião. E em sequência, acho que a gente está numa etapa que hoje eu consigo ver, e eu vejo que é o melhor conhecimento que eu estou adquirindo, que é encontrar o seu cliente. A gente começou vendendo para bar, balada e restaurante. No primeiro mês a gente viu que bar era uma furada vender nosso produto, porque bar não tinha fit de fato com o produto, porque bar toda hora tá mudando, tem atração aqui, muda o estilo deles, então não tem como padronizar com uma IA. E a gente começou a trabalhar muito com balada e restaurante. E a gente tá notando que balada dá muita demanda, que às vezes é muito específica pro próprio lugar. Então não é algo que vai agregar meu produto em geral, e a gente tá começando a atender muito para só fechar restaurantes agora. Isso é um processo muito legal, que assim, você vai notando como é que seu produto ele se encaixa no mercado. Então, às vezes, a culpa não é sua que tá dando errado. Às vezes é o mercado que você tá, não tá funcionando. Então é você mudar de mercado e testar o mesmo produto que você tem para poder validar ele. E foi o que a gente aprendeu e a gente tá aprendendo todo dia mais. Vai fazendo essa adaptação todos os dias. Tem sempre uma dúvida que meus alunos perguntam, né? Faz mais sentido empreender enquanto tá na faculdade, ou empreender depois de uma carreira corporativa? E embora eu acho que não tenha uma resposta certa para essa pergunta, é muito individual, mas você é um dos casos que empreendeu desde o início. E você até comentou, né, que dá para aplicar o que está aprendendo nas matérias, no negócio e vice-versa. Você acha que vale a pena empreender dentro da graduação? Olha, eu acho que assim, envolve muito quem é você.
Então você tem que ser alguém muito regrado, muito metódico. Eu sou uma pessoa que, assim, por mais que eu tenha bobeado em algumas matérias da GV, em comparação a vários colegas meus, que eu vejo às vezes bombando no semestre, etc., uma carga muito inferior à de tempo que eu tenho, eu vejo que eu consigo entregar. Então isso está muito atrelado a quem é você. Se você vai ser uma pessoa que vai aguentar essa carga, por exemplo, eu estou em semana de prova, mas ao mesmo tempo que eu tenho que estudar para a prova, eu tenho que ir em cliente presencial fechar a venda. E tá gravando podcast. Tô gravando podcast, exato. Assim, eu tenho que saber medir, poxa, quanto de esforço que eu vou botar em cada coisa. Então acho que é você saber moldar. Isso depende muito da sua personalidade. Eu sou muito fiel e protetor a, se você tá no ecossistema FGV, você empreender, porque eu acho é um ecossistema muito privilegiado. Então, poxa, se você tem essa oportunidade, por que você não vai abraçar ela? Independente de quem você seja, você tá num ambiente que é muito favorável a você. Então, você tem o FGV Ventures, você tem a Liga de Empreendedorismo, se a sua ideia for muito boa, você vai ter o FGV Anjos. Então, se você tá nesse meio aqui, por que você não vai tentar, pelo menos, alguma coisa, né? Então, eu sou dessa política na minha cabeça. Acaba tendo esse apoio do ecossistema, Exato. né? Luiz, e aí eu queria que você desse, então, uma dica para quem tá pensando em empreender. Pode ser uma ou mais dicas aí para quem tá pensando em começar um negócio. O que você queria ter ouvido quando você começou? Acho que a primeira dica é, se seu negócio é de tecnologia e você não é alguém de tecnologia, ache um sócio de tecnologia. É muito importante. Principalmente se seu core business é isso. Ache alguém que compartilhe dos mesmos ideais, dos mesmos valores que você e não tenha medo de fazer as coisas. Eu acho que teve vários amigos meus que tinham medo de encontrar pessoas, os sociotecs, os desenvolvedores, e eu falei pra eles, olha, só faz um forms, joga em qualquer grupo de faculdade, você vai achar alguém. E depois que 3 amigos meus fizeram, isso tá dando certo pra eles, eles estão começando de fato a rodar um produto. Então acho que não tenha medo, não tenha cara de pau, assim, sabe? Vai perguntar, vai ser enxerido mesmo, as pessoas vão te zoar, principalmente quando você tá no meio da faculdade, porque as pessoas, elas não entendem, às vezes, a seriedade das coisas, então é legal que você vai ser criticado, mas você vai criar casca com isso. E essa casca vai te deixar uma pessoa muito mais forte, muito mais madura, que no final vai te dar muitos frutos que você vai colher, sabe? Ótima dica, acho que você é um exemplo de quem é muito hands-on, assim, e realmente coloca as coisas para acontecer. Luiz, muito obrigada, então, pela presença. E, pessoal, convido vocês a continuarem acompanhando os episódios do podcast Empreendedorismo na FGV AESP. Até mais. Até.